Shalom, shalom, irmãos e irmãs, brothers and sisters. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre Yosef, aludir a Yeshua, Jesus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, abra a sua também, em Gênesis, capítulo 42, verso 1 de Gênesis, Bereshit, capítulo 42, que diz: sabedor Jacó, viu, não falou Israel, Jacó já sabia de que havia mantimento no Egito. Disse então a seus filhos: por que estáis aí olhando uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e compra deles, para que vivamos e não morramos. Claro, porque havia fome por toda a terra. Porém, no Egito havia pão, havia mantimento. Aqui fala de cereais, né? Nós sabemos que tem o trigo e o joio. A diferença do trigo e do joio é que o trigo dá bons frutos, dá frutos, e o joio não dá frutos. Então, na Bíblia, a palavra toda é comparado os justos ao trigo e os iníquos, os injustos, aos joio. Continuando. Então desceram 12 irmãos de Yosef, José, os mesmos 10 que estavam lá quando jogaram ele na cisterna. Embora nós vimos que Rúben falou: não vamos matar o meu irmão, porque ele queria salvar Yosef dos irmãos e devolver a Jacó com vida. Então 10 dos irmãos de Yosef, José, para comprar o quê? Cereal no Egito, porque estava tudo com fome, só tinha cereal, comida no Egito. Graças a Deus, né, que colocou Yosef e José ali para isso. A Benjamim, quem é Benjamim ou Beniamim? Benjamim quer dizer filho da mão direita. Benjamim é o irmão de pai e mãe. Benjamim é filho tanto de Jacó com a sua esposa Raquel. Raquel quer dizer, claro, em hebraico, quer dizer ovelha. Então veja aí, Jacó casado com Raquel, que era a esposa que ele mais amava, ele teve então 2 filhos. Um era Yosef José e o segundo filho Benjamim, filho da minha mão direita. Veja que Yosef José nunca tinha conhecido nem visto e nem sabia, né, que tinha um outro irmão de sua mãe e pai, embora tivesse outros irmãos por parte do pai, né, com Lia, com Zilpa, com Bila, mas veja, esse irmão é especial. Os rabinos nos contam que aqui em Gênesis, ou a Bíblia, quando fala de Benjamim, Beniamim, tá falando dos judeus que são discípulos de Yeshua Jesus, ou seja, Benjamim alude profeticamente aos judeus que creem que Yeshua Jesus é o Messias. Esses judeus sempre existiram a partir do momento que Yeshua veio na terra, né, através de Miriam, toda aquela história de Yeshua, nós vemos sim que tem judeus que creem que ele é o Messias, eram multidões que seguiam. E Benjamim significa esses judeus que creem sim que Yeshua é o Messias. Isso aqui é profético. Isso aqui tem a ver com tudo que nós vamos ler também. Porém, a Benjamim, que era irmão de Yosef, José, não enviou Jacó. Enviou os 10 irmãos, justos 10 irmãos que estavam lá quando jogaram na cisterna. Porém, não enviou Benjamim na companhia dos irmãos para o Egito. Porque ele dizia, para que não aconteça com Benjamim
algum desastre, porque para Jacó havia acontecido um desastre de uma fera ter devorado, né, despedaçado Iosef e José. Embora nós sabemos que não, mas Jacó, né, acreditou realmente vendo a túnica de Iosef e José manchada de sangue. Então ele temeu que acontecesse a mesma coisa com Benjamim. E, lembrando mais uma vez também na história bíblica que aconteceu, né, que no parto do Benjamim, de Beniamim, Raquel infelizmente falece, ela morre, né? Ela é enterrada lá na casa do pão, em Belém, profeticamente, falando de quê? Falando de Miriam e Jesus, Yeshua, né? Maria, Miriam, e de Yeshua, Jesus, que ele nasceu em Belém, a casa do pão, né? Belém é a casa do pão. Foi onde foi enterrada, sepultada, Raquel, a ovelha, a esposa que Jacó, Israel, mais amava. Então, veja, ele temia, né, que acontecesse um desastre com Benjamim e não deixou. Entre os que iam, então, pois para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Então, muitos, né, foram até o Egito de todos os povos e nações para comprar alimento, mantimento. E Iosef José era o governador daquela terra. E ele era, quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Lembra do sonho de Iosef, que eles iam se prostrar para ele? Pois é, aqui já se realizou. Os irmãos já se prostraram a Iosef, o segundo no comando de toda a terra através do Egito. Vendo Iosef José a seus irmãos, gente, imagina quantos anos se passaram. Ele tinha 17 quando foi vendido. Aqui ele estava já com 30. Perceba quantos anos. Ele devia estar se perguntando por que nunca vieram atrás de mim, por que meu pai não veio me tirar daqui, será que meu pai sabe, não sabe? Devia ter muitas coisas na cabeça de Iosef que ele queria, né, ter as respostas. Então aqui Iosef, José, vê aqueles 10 irmãos, os mesmos, do dia que ele foi vendido, da cisterna. Embora Rúben não estava quando ele foi vendido, até ele rasga as vestes, achando que realmente os irmãos mataram. Vendo José seus irmãos, os reconheceu na hora os reconheceu, porém não se deu a conhecer. Aí você pode perguntar, Duda, como é que ele reconheceu os irmãos dele e os irmãos dele não reconheceram ele? Os irmãos não reconheceram Iosef do mesmo jeito que Yeshua, hoje, Jesus, não é reconhecido por seus irmãos judeus. A maioria, não todos. Muitos judeus, já são mais de 1 milhão, creem sim que Yeshua, Jesus é o Messias. Porém, a maioria não crê. Então, aqui está mostrando, Iosef não foi reconhecido por seus irmãos. Por que Iosef não foi? Gente, Iosef estava careca, raspado, a cabeça dele. Ele estava usando uma peruca egípcia. Iosef, José, estava falando egípcio. Estava no trono egípcio. Estava com servos egípcios. Iosef, José, estava com uma roupa egípcia, joias egípcias. Totalmente raspado, tiraram barba dele, tudo. Os judeus têm muita barba. Tanto é que os egípcios pintaram lá os judeus brancos, mais claros que os egípcios eles eram escuros, né? Os egípcios eles eram negros, morenos, mulatos negros. Então eles pintam os judeus brancos e com muita barba, com muito cabelo, muito peludo nos braços, tudo. Porque assim eram os judeus. Então como é que eles iam ver todo o Josézinho lá, rapado? E ele não usava o nome de José, Iosef, né? Iosef, na verdade. Ele estava usando Zafenat Paner. Então, imagina, como reconheceriam? Não reconheceram. Como muitos não reconheceram. Não todos. Muitos, porém, não todos. Vamos ver o próximo vídeo.